Que Deus abençoe a sua vida. O programa Hora do Milagre está entrando no ar. 020 7272 1010, inclua agora o seu nome, o problema que você está enfrentando, principalmente os nomes dos seus familiares. Estaremos orando por você no final dessa programação. Prepare um copo com água. Quando nós colocamos a nossa vida na mão de Deus, nós temos que entender o seguinte: Ele sabe o que faz. Deus, ele tem o poder para controlar toda e qualquer criação que ele mesmo fez. Mas quando você, nós que somos a criação, nós queremos nos rebelar contra o Criador, ele simplesmente não pode fazer nada. E é isso que tem acontecido. Muita gente tem se rebelado contra a direção de Deus. Nessa sexta-feira, estaremos determinando que o causador desta rebelião, o causador do mal que tenta colocar a criação contra o Criador, seja arrancado. Estamos lutando todas as sextas-feiras para que você seja livre, livre da inveja, livre do mal, livre de toda a perturbação espiritual. Nesse programa você vai acompanhar pessoas que foram libertas, livres completamente das trevas que viviam. Daqui a pouco nós voltamos depois desse intervalo. O ambiente em que crescemos define muito a pessoa em que nos tornamos. Para Rosa Ferreira, o mau ambiente familiar em que viveu na infância deixou marcas que duraram mais de 20 anos. Ele batia muito na minha mãe, chegava a puxar por facas, a minha mãe tinha que fugir, eu também, mais os meus irmãos, muitas das vezes a chover, nós tínhamos que fugir para ele não nos bater, não nos agredir a nós também. E eu sentia muita vergonha. Eu saía à rua, nem olhava para ninguém, a minha cabeça sempre cabisbaixo, e mesmo se alguém falasse comigo, eu até virava a cara, porque eu sentia-me envergonhada, sentia-me uma pessoa triste, sentia-me uma pessoa desprezada. Rosa cresceu e casou, mas apesar de ser extremamente amada pelo marido, os traumas que trouxe da infância deixavam-na depressiva e amargurada. Não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém, eu nem com os meus filhos, e eu queria falar. Eu tenho 3 filhos e então eu nem com eles queria falar. O meu marido sempre me tentava compreender, porque ele o que queria era que eu fosse feliz. Mas eu não transmitia isso para o meu marido. Eu achava que não era uma esposa ideal para ele, por os problemas que eu tinha levado na minha meninice. Eu não dormia, passava noites e noites sem dormir, aos 4, 5 dias, levantava-me, era sempre uma luta. Eu não parava nos trabalhos, porquê? Porque eu até era uma boa profissional, mas eu não conseguia estar naquele trabalho mais que o mês 2, acabava por me vir embora. Então o meu marido, era ele que praticamente ganhava para a casa. Mas ele nunca me deixou, sempre andou comigo para todo o lado, até que um dia deu-me uma depressão tão forte que eu fui parar ao hospital, que não via, não ouvia, nem falava. Portanto, as pessoas sabiam que era eu porque estavam comigo, sabiam que eu era porque estavam lá, porque eu fiquei toda preta. Então tive 48 horas que não dava sinal de vida. Os médicos tiveram-me a dar injeções, tudo, mas nunca descobriram qual seria a origem do meu problema. Rosa estava de tal forma afetada psicologicamente que apenas conseguia funcionar no dia-a-dia com a toma de várias dezenas de comprimidos. Davam-me muitos medicamentos, eu cheguei a tomar 30 comprimidos por dia. O dinheiro que o meu marido ganhava muitas vezes não dava para as nossas despesas, porque qualquer médico que o meu marido ouvisse dizer que aquele médico era bom, eu ia. Até que um dia o médico se virou para mim e disse: Rosa, eu não tenho mais nada para lhe fazer. Rosa e o marido procuraram várias alternativas. Foram a médicos, bruxos, cartomantes, sempre à procura de uma solução. Mas a vida parecia correr cada vez pior, até que por coincidência conheceu uma senhora que viria a mudar a sua vida. Eu gostava muito de conversar com ela, ia sempre arranjar as unhas a ela falava comigo e eu falava com ela. Então ela falava-me muito que se eu quisesse que haveria um sítio onde eu seria curada. Até que um dia
eu me fiz convidada. Ela disse-me que tinha que sair e eu perguntei-lhe aonde. Ela disse-me que ia ao centro de ajuda. Então eu disse se ela não se importava de eu ir com ela. E estava mesmo. A depressão começou a desaparecer, os mais de 30 comprimidos foram deixados de lado gradualmente e com a força interior renovada, Rosa Ferreira estava agora pronta para ter a vida que finalmente merecia. A partir desde o primeiro dia, eu comecei logo a sentir que aquilo que eu tinha, que me estava a passar, já me sentia mais em paz. Já me sentia mais feliz, eu chegava à casa, já me ria, uma coisa que eu não me conseguia rir. Então o meu marido começou a achar que eu estava diferente. E juntos, ela e o marido começaram a traçar novos objetivos. Nós tínhamos um sonho, eu e o meu marido, de ele ter uma firma. Que era uma firma de construção civil, que no passado o meu marido tinha tido, só que conforme ela veio, assim foi embora porque não dava, os gastos que ele tinha eram muitos e o dinheiro não chegava. Então nós aí, os dois sacrificamos, ele tinha sonho de ser patrão e o sítio onde ele trabalhava, onde ele estava a trabalhar, o patrão fez-lhe uma proposta, se ele queria comprar a firma. Pronto, aí começámos a ter a primeira firma. Aí começámos a continuar a ter aquilo que nós desejávamos. Além disso, meu marido hoje não tem só uma filha, tem duas, não só aqui, como também já está espalhada na Espanha. E hoje encontro-me muito bem. Sem traumas, sem complexos, Rosa transformou-se numa nova pessoa e contagiou tudo à sua volta. O casamento foi renovado, o dinheiro que não dava para nada, hoje há de sobra. Na família, há paz e união e tudo graças à força interior que recebeu aqui no Centro de Ajuda, em reuniões de renovação interior que acontecem aos domingos, onde se tem um verdadeiro encontro com Deus, o único capaz de mudar todo o seu passado. Participe às 9h30 da manhã, num Centro de Ajuda perto de si. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou a história da Dona Rosa, que sofreu muito com problemas físicos, problemas de saúde, problemas espirituais, a depressão que ela sofria. Quantas pessoas têm sofrido com depressão? E talvez nem saibam. Elas nem sabem que tem um mal espiritual agindo ali. E outras sabem, buscaram ajuda de especialistas, mas, infelizmente, até o dia de hoje, não encontraram uma solução. Você sabia que na palavra de Deus existiam muitas pessoas que sofriam com o mesmo mal, mas obviamente naquele tempo, naquela altura, não se chamava depressão, as pessoas não conheciam com esse nome. E quando elas davam ouvidos à palavra de Deus, a luz da palavra de Deus iluminava o entendimento delas. E aquelas trevas, aquilo que estava controlando o emocional, o coração dela, saía. Aquelas trevas eram dissipadas. E a partir daquele momento tinham paz. Se você quer ter paz, não aceite mais que essas trevas venham dominar a sua vida. Hoje mesmo, nessa reunião toda especial, em todas as igrejas universal, aqui em Finsbury Park, às 10 da manhã, ao meio-dia, 3 da tarde às 7h30, lutando contra a inveja e determinando a libertação espiritual na sua vida. 020-7272-10 inclua o problema que você tem enfrentado. Já vamos orar por você em instante. Vamos lá.
Tinha muitos pesadelos, tinha muitos complexos, muitos traumas, muitas discussões dentro de casa. O meu marido começou-se a tornar agressivo, batia-me. Estava a ser vítima de uma maldição hereditária. O meu nome é Maria Fonseca e eu fui vítima de um ritual. Eu já na infância sofria de muitos complexos de inferioridade, muito insegura, pronto. Era maltratada pelo meu pai batia-me muito, sem motivos aparentes, a cintareia de cinto, pronto, me pegar no braço e de me dar com o cinto com todas as forças. Sentia-me muito infeliz já em criança. À medida que fui passando para a adolescência, a situação foi-se complicando. Via vultos, ouvia vozes, comecei a andar muito perturbada. Comecei a frequentar a psiquiatria. Fui aconselhada pelos meus pais, marcaram-me consultas e fui à psiquiatria. Aí comecei a tomar medicamentos de psiquiatria, mas aí já tinha cerca de 18 anos. Não melhorava nada, cada vez pior. Ia um médico e outro médico, frequentei alguns 8 ou 9. Até que chegou uma altura que, pronto, eu desmaiava, já não conseguia comer. Pronto, sentia... também aconteceu no dia dos meus anos, eu ir parar ao hospital 2 vezes, 2 anos seguidos, com dores de cabeça. Não era dores de cabeça, eram enxaquecas, dores muito, muito, muito fortes. Começou a acontecer assim coisas muito estranhas na minha vida. E, entretanto, os médicos disseram-me que eu tinha que pensar em fazer curas de sono. Entretanto, mudava a medicação e cada vez piorava mais. Até que conheci um rapaz, casámos e a situação foi piorando cada vez mais. Ele começou a não vir a casa durante a noite, a faltar semanas, ficava semanas inteiras fora de casa. Dizia sempre que estava a trabalhar, eu percebia que não era. Comecei a ver telefonemas. Eram telefonemas muito estranhos, pessoas que nunca se identificavam à meia da noite, sempre a partir da meia-noite, era pelas 2 da manhã, 3 da manhã, pronto, vozes estranhíssimas, via-se sempre que era uma voz feminina, faziam muitos telefonemas e faziam muitas ameaças. O meu marido começou-se a tornar agressivo, batia-me, entretanto eu fiquei grávida. Pronto, fiquei grávida e tive uma menina. Todas as minhas amigas, uma levava-me para um sítio, outra levava para o outro, onde se faziam rituais, onde era de macumbaria, era de bruxarias, coisas muito estranhas. E a vida foi sempre cada vez piorando, até que chegou a todos os níveis. Pronto, em todas as áreas da minha vida já estavam afetadas. Até que o meu marido cada vez passava mais tempo fora de casa. Abandonou completamente a família, não me ligava nenhuma, nem a mim, nem à minha filha. Pronto, eu fui sempre mãe e pai. Até que, pronto, ele chegou a uma certa altura, as agressões eram muitas e os vizinhos já perguntavam, não é? E chamaram uma assistente social, pronto, para ir verificar e realmente, é assim, eu já tinha algumas marcas no corpo e, pronto, como a minha educação, a educação que os meus pais me tinham dado era que, pronto, e era isso que eu tinha dentro de mim, não me divorciar nunca, fui-me sujeitando àquela situação e àqueles maus tratos, e a minha vida chegou ao fundo do poço, era um inferno dentro de casa. Chorava, isso também era um dos sintomas que eu tinha muito, chorava de desespero, não é? Tinha muita ansiedade, tinha muitos ataques de pânico também. Cheguei a ter ataques de pânico. Foi nesta situação que eu cheguei ao centro de ajuda. Foi a minha mãe que me disse que ouviu o programa na rádio e um dia, eu desesperada, cheguei ao centro de ajuda, comecei a frequentar o centro de ajuda, a fazer os propósitos, a seguir as orientações que me foram dadas. Comecei a levar a minha filha também, a minha filha, pronto, foram-nos dando conselhos. Começámos, pronto, a nossa vida começou a andar para a frente, não é? Passou-me todas aquelas traumas, aqueles complexos, aqueles pânicos,
Fui-me libertando aos poucos e poucos, fui-me libertando da medicação de psiquiatria, fui fazendo o desmame. Sou muito feliz, sou uma pessoa realizada, consegui-me realizar profissionalmente também, trabalhando por conta própria. A minha filha está liberta, está curada, não toma medicamentos nenhuns, ao contrário daquelas toneladas que tomava em pequenina e até a adolescência, até entrar no centro de ajuda. Hoje a minha vida está livre de qualquer maldição. O número 9 está relacionado à plenitude na Bíblia. O Senhor Jesus proferiu 9 bem-aventuranças. São 9 os segmentos para o fruto do Espírito Santo e 9 os dons espirituais. Já pensou usar a fé que você tem em 9 preces poderosas para alcançar a graça que você tanto precisa? A poderosa novena no Teatro Rainbow. Faça essa novena para curas milagrosas, casos impossíveis e abrir caminhos. Neste domingo, às 10 da manhã, em 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. O fato de não podermos ver o mundo espiritual não significa que ele não exista. São inúmeras as portas que os espíritos malignos podem encontrar para entrar e se apossar da vida de uma pessoa. Porém, uma vez que eles atuam, logo é possível notar o rastro de destruição que deixam. Para vencer as batalhas no mundo espiritual, é necessário fazer uso das armas espirituais. Na reunião da limpeza espiritual, travamos essa batalha para expulsar todos os espíritos malignos que aprisionam a sua vida. Junte-se a nós e seja livre de todas as maldições. Todas as sextas-feiras às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Teu poder venha agora alcançar esta pessoa que se encontra sofrendo com um problema. Talvez há muito tempo ela tenha enfrentado essa dificuldade, essa dor física ou essa dor espiritual, sofrendo com a ação da inveja, mas eu determino que ela venha ser livre agora, protegida pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Nós consagramos esta água e determinamos que por meio da fé seja ela livre deste mal, desta dor, desta enfermidade. Seja curado aí agora, seja liberto de toda angústia, tristeza ou aflição. Beba d'água com fé. Respire fundo e creia que a partir de agora você está livre desse jugo, o jugo pesado que já não te pertence mais. E hoje mesmo você pode estar conosco, usando a sua fé e determinando a sua transformação de vida. E lembrando que todos os domingos às 10 da manhã temos reuniões especiais, essa novena poderosa, que serão 9 domingos. Você pode participar conosco e determinar que o milagre aconteça na sua vida. Deus abençoe a todos e até lá.